Fala Vascão, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e esse é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E vamos que vamos, né, rapaziada, para mais um vídeo trazendo todas as novidades, falar aí sobre essa nova campanha que o torcedor vascaíno aderiu e tá tomando uma grande força aí, que é a campanha Sócio Zero, falar sobre isso, dar a minha opinião e trazer todas as novidades com relação a essa nova campanha e o que atinge, né, essa diretoria no caso, falar também sobre aí um protesto, uma conversa que rolou com os jogadores, membros de uma torcida organizada e jogadores antes da partida contra o Internacional. Muitas pessoas não sabem disso, tivemos essa notícia hoje, vamos trazer para você. Falar, é claro, sobre renovação de Germancano, conversas já começam a rolar em São Januário para renovar o contrato do atacante. Também falar sobre o milagre de Itaquera, uma nova hashtag aí puxada pelos torcedores vascaínos, confiando e acreditando na vitória aí contra o Corinthians no domingo. Mas torcedor, se você quer ficar por dentro de todas as notícias do meu, do seu e do nosso clube do coração, fiquem ligados aqui no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho, eu vou pedir para você, torcedor vascaíno que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever aqui embaixo e ativar o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar eles possam chegar até você. E também vou pedir para você deixar o seu like, pois quando você deixa o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para outros vascaínos. E como eu sempre falo aqui no canal, vascaíno ajuda vascaíno, eu tenho certeza que você vai me dar essa moral. Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos falar de Vasco da Gama. E antes de falar sobre o Sócio Zero, sobre o protesto que aconteceu aí com relação aos jogadores e também falar sobre esse milagre de Itaquera, quero falar sobre Germancano, né, o atacante que infelizmente perdeu aquele pênalti no jogo de domingo contra o Internacional, um pênalti muito importante, né, queria lhe dar um empate para o Vasco naquele momento da partida, ia lhe dar uma sobrevida, até mesmo, quem sabe, uma vitória poderia acontecer, é claro, com todas as suas dificuldades, mas o Vasco sem dúvidas nenhuma iria crescer no jogo, porém, infelizmente, o atacante perdeu o pênalti. Mas acredito que ele tem sim muita credibilidade com o torcedor vascaíno. O próprio Vanderlei Luxemburgo veio à mídia blindar o jogador, falar que ele tem sim muita credibilidade. Qualquer atacante, qualquer artilheiro tem chance de perder o pênalti, e isso aconteceu infelizmente com o Germancano. E tivemos notícias aí que a diretoria atual, a atual gestão do Vasco da Gama, né, principalmente Alexandre Pássaro, que na minha opinião é sim, independente se veio dessa gestão aí de Salgado, de Campelo, é um rapaz que tem muita competência e acredito que independente se o Levenciano vir ou não, surgir aí uma possível reviravolta, acredito que ele pode ser muito bem utilizado. É um rapaz jovem, novo e muito promissor aí no futebol, e ele já começa aí a negociar, a se envolver e querer aí uma renovação no contrato de Germancano. Para quem não sabe aí, o contrato do argentino vai somente até o final desse ano, até o final de 2021, ou seja, ele tem esse final ainda mais 2 jogos e a próxima temporada inteira vestindo a camisa do Vasco. É sem dúvidas nenhuma um dos destaques do Vasco nessa temporada. Outros clubes do Brasil já fizeram sondagens por ele, como o próprio Corinthians. Tivemos notícias aí que o Internacional também queria o Germancano, times de fora, da Arábia e outros continentes aí também estão de olho no atacante, porque realmente é um jogador, apesar de não ser muito novo, né, é um jogador muito promissor, que já vem desempenhando boas temporadas há muito tempo. Ele já vinha jogando bem lá no Milionários, time dele da Colômbia, então realmente é um jogador que, independente aí da idade, pode render muito, e o Vasco já começa aí a buscar uma renovação. O jogador aí tá muito adaptado ao Rio de Janeiro, ao Vasco da Gama, gostou da camisa, mesmo jogando ali poucos jogos, né, com o São Januário lotado, gostou do torcedor, já se sente familiarizado com a torcida e com a cidade, e aí o Vasco já busca essa renovação. Uma possível queda, né, para a segunda divisão, é claro, dificulta isso, porque outros clubes vão ficar de olho, o próprio jogador não vai querer, né, de certa forma, jogar aí uma segunda divisão, ele quer crescer na carreira, mas é claro, o Vasco já busca isso. Quer aí a permanência de Germancano, é um jogador importantíssimo e tem tudo aí para ter um status de ídolo mais pra frente do Vasco. E também deixe nos seus comentários o que você acha da renovação do jogador. E falar agora sobre esse milagre de Itaquera, né, rapaziada? Uma hashtag aí que está circulando no Twitter e em outros meios sociais, né, com relação aí ao próximo jogo entre Vasco e Corinthians no domingo, lá na agora, né, Arena Neoquímica, né, Estádio Neoquímica Arena.
Então, ali os torcedores vascaínos, é claro, um jogo muito difícil. O Vasco tem um tabu em jogo aí nessa partida contra o Corinthians. Para vocês terem noção, o Vasco nunca venceu o Corinthians em Itaquera. E também, além disso, o Vasco também está 10 anos sem vencer o Corinthians. A última vitória do Vasco contra a equipe paulista foi em 2011, então diversos tabus estão em partida. Além disso, o Vasco não vence no Campeonato Brasileiro há 5 jogos, então vai ser um jogo muito difícil. E essa hashtag Milagre de Itaquera já começa a surgir ganhando muita força, né? Ela, para vocês terem noção, foi um dos assuntos mais comentados do Brasil no dia de ontem, 16 de fevereiro. Os torcedores acreditam muito, os torcedores estão crendo aí que o Vasco possa buscar uma vitória que é importantíssima e seria importantíssima para uma permanência do Vasco no Campeonato Brasileiro, e além de importante, é fundamental, porque não temos aí outra opção senão uma vitória domingo contra o Corinthians. Um Vasco que vai vir também com muitas mudanças, possivelmente sem Fernando Miguel, sem Leandro Castan, sem Carlinhos, sem Leonardo Gil. Realmente o Vanderlei não aguenta mais o que eles vêm fazendo dentro de campo e possivelmente vai botar aí sangue novo, né? Vai botar o Lucão no gol, o Marcelo Alves na zaga, garotada nova para jogar que realmente queira a permanência do Vasco no Campeonato Brasileiro. E aí, como eu falei, volto a repetir, já começa a surgir aí essa hashtag Milagre de Itaquera, para dar, é claro, também força aos jogadores. E continuando aqui, falando de torcedor, né, mais aí uma força, mais uma movimentação da torcida com relação a essa hashtag, mas a gente vê realmente que o Vasco, o Clube de Regatas Vasco da Gama, tem uma grande dependência da sua torcida. Hoje saiu aí o orçamento do Vasco, né? O que o Vasco esperava e o que o Vasco realmente conseguiu com relação aí ao dinheiro, ao valor, ao lucro com ali as partidas, a arquibancada, a cadeira, né? Os ingressos. O Vasco aí esperava um valor em torno de 20 milhões de reais para esse ano e conseguiu somente 4 milhões, ou seja, o Vasco aí teve uma renda menor, 16 milhões menor do que era o esperado com relação ao torcedor. Então a gente vê a falta que a torcida faz, a gente vê que a dependência que realmente o Vasco, o clube, tem da sua torcida, mas por incrível que pareça, parece, né, que o clube, a diretoria, as gestões que passam não conseguem valorizar o torcedor e pisam e fazem cada vez mais o torcedor, de certa forma, né, rapaziada, de palhaço. Que é isso que aconteceu realmente nesse último ano, nessa última eleição. Ali resumiu muito o que a direção, o que esses diretores, o que esses gestores pensam de cada torcedor e não parecem que sabem, né? E parecem que não sabem que o maior patrimônio, o maior patrocinador do clube é definitivamente o torcedor. E antes de falar aí dessa campanha Sócio Zero, falar sobre o que aconteceu no domingo. Ali tivemos notícias que no sábado, antes da partida contra o Internacional, né, quando os jogadores saíam do CT dentro de um ônibus para ali ir em direção à concentração, ao hotel que o Vasco ficou concentrado para a partida de domingo contra o Internacional, ali o ônibus teve que parar porque 50 torcedores de torcidas organizadas se reuniram e foram novamente ao CT da Almirante para conversar com os jogadores e de certa forma também cobrar ali uma melhor performance e atuação de cada um jogador do elenco. Porém, tivemos notícias também que antes ali de um ônibus parar e de rolar essa conversa, o José Luiz Moreira, né, juntos de outros diretores, ligaram, tiveram contato aí com torcedores dessa torcida organizada, conversaram, pedindo ali para que eles tivessem, né, um assunto, uma conversa de forma pacífica e nenhum tipo de gravação, nenhum tipo de filmagem, foto acontecesse ali durante a conversa. Mas tivemos notícia aí que realmente essa conversa rolou de forma pacífica, muito diferente do que aconteceu lá naquela invasão, quando o Ricardo Sapinto ainda, né, era treinador do Vasco. O Luxemburgo conversou, o Ricardo Graça desceu do ônibus, Leandro Castan, outros membros do elenco também desceram do ônibus para conversar com esses 50 membros da torcida organizada, uma conversa pacífica que rolou ali de forma natural, tranquila. E ali vimos que infelizmente não houve uma melhora do Vasco, né, no domingo, mas realmente rolou outra conversa com os jogadores muito importante. Realmente tem que ter essa conversa, tem que ter essa cobrança, porque é ridículo o que acontece no Vasco aí ao longo dessa temporada. E continuando agora a falar dessa campanha Sócio Zero, esse boicote aí, essa atual gestão do Vasco da Gama que está rolando nas redes sociais, né? A gente já ouve isso há muito tempo, mas vemos que com o passar do tempo cada vez ganha mais força aí essa campanha Sócio Zero do Vasco. O Vasco que no ano passado colocou aí 174 mil sócios, foi o número recorde. É impressionante a campanha da torcida, a mobilização do sócio torcedor, né, definitivamente, em colocar o Vasco
Um time aí que em 12 anos caiu 3 vezes, um time que não luta, né, há anos por ganhar nada em nenhuma competição, um time que definitivamente, né, pessoal, não dá nenhuma alegria a nós, torcedores vascaínos, mas nós conseguimos colocar 174 mil sócios, por pouco aí não atingimos os 200 mil, porém, depois que tudo que está acontecendo, depois a gente vê o Campelo deixando o Vasco do jeito que deixou, depois a gente vê que o nosso dinheiro, um dinheiro ali que estava rendendo mensalmente 3,2 milhões ao Vasco, em 6 meses rendeu 20 milhões de reais. Vimos que esse dinheiro não foi utilizado para nada, né? Não vou julgar, não vou falar que o Campelo pegou esse dinheiro e colocou no bolso, mas realmente a gente viu que esse dinheiro não deu valor nenhum, porque os salários continuaram a não ser pagos, ali os funcionários continuaram a não receber. Então realmente a gente pergunta o porquê que a gente está dando dinheiro para o Vasco, já que esse dinheiro não está conseguindo ser utilizado de uma forma legal, mas de uma forma correta, né? Para pagar salários, pagar funcionários, pagar jogadores, colocar realmente o Vasco em ordem, mas muito pelo contrário, parece que eles pegam esse dinheiro e colocam no próprio bolso. E por conta disso, ainda mais depois do que aconteceu, né, nessa atual gestão, nessa atual eleição, aliás, essa vergonha que aconteceu com relação à torcida, os torcedores irem lá dia 7 votar, porém ter outra eleição dia 14, a gente sabe realmente o que aconteceu, essa vergonha pro clube no geral, pra marca Vasco da Gama, e o torcedor definitivamente cansou. A gente bateu o recorde de sócio-torcedor, doou pro CT, bateu o recorde de vendas de camisa da capa, mas nada aconteceu e por conta disso o torcedor agora se revoltou e se organiza aí para fazer um boicote. No caso é o sócio zero, né? Eu não tenho muito bem uma definição com relação a isso. Eu acredito que toda forma de protesto é muito válida, né? Por conta aí dessa diretoria. Eu não concordo com essa diretoria. Acredito que muitas pessoas que assistem também não concordam com o que aconteceu com o Vasco da Gama. Mas é claro, como eu sempre falo e volto a repetir, eu ali respeito a sua opinião. Se você é contrário a isso, e já deixa aí no seu comentário a sua opinião com uma campanha sócio zero, se você discorda, se você é a favor. Mas é claro, eu respeito sempre a sua opinião. Os torcedores começam a se mobilizar com relação a isso, a um boicote a essa diretoria, deixando o sócio torcedor zero. Como eu falei, o recorde foi de 174 mil e já se encontra ali com menos que a metade, agora com 79 mil sócios torcedores, e tende só a diminuir aí esse número, por conta aí de tudo que aconteceu, sem dúvidas nenhuma. E ainda, essa diretoria atual fala que conta com o torcedor para ali fazer uma diretoria, uma gestão competente, mas acredito que eles ainda não pensaram que o torcedor não vai estar junto dessa diretoria. Minha opinião aí eu já falei, né? Não sei muito, aliás, o que falar sobre isso. Acredito que toda forma de protesto é válido, para até mesmo essa diretoria, essa gestão ver que não tem o torcedor apoiando, ver que eles estão no lugar que não é de fato deles, mas também acredito que uma asfixia financeira no clube iria ser gerada com essa campanha de sócio zero. Então a gente está ali entre o meio do caminho, né? Ou realmente colocar o Vasco com uma maior dívida, ou tentar ali fazer isso, boicotar o clube, né? Tentar um boicote do bem, no caso, né? Tentar ali de certa forma não dar mais o nosso dinheiro para pessoas que não querem beneficiar o Vasco e fazer isso de forma de protesto. Porque a gente vê, né? O valor semestral que nós torcedores estávamos dando para o clube através, né, do sócio torcedor era de 20 milhões, anualmente era de 40, mais ali os dinheiros através do ingresso, mais 20 milhões. Então, por ano, só com arquibancada e só com sócio torcedor, o vascaíno estava dando 60 milhões de mão beijada ali para a diretoria, e eles não conseguiam fazer nada com esse dinheiro. Então, realmente é impressionante e muito estranho aí 60 milhões entrar no Vasco da Gama e nada ser feito. Então, realmente, de certa forma, tem um lado positivo aí esse boicote aí ao Clube de Regatas Vasco da Gama, não, mas realmente a essa direção que está no lugar que não é deles. Mas, rapaziada, deixa aí a sua opinião, o que você acha nos comentários desse boicote, dessa campanha Sócio Zero. Larga aí também na hashtag, nos comentários, hashtag Milagre de Itaquera, para que o Vasco possa aí entrar e vencer essa partida no dia de domingo, importantíssima para a nossa permanência do Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os torcedores vascaínos possam ter acesso ao meu conteúdo. A meta agora é bater os 24 mil, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até o final. Mais uma vez eu te agradeço. Um grande abraço a todos. Vamos que vamos. E é claro, como eu sempre falo, saudações vascaínas.